muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre treinamento de líderes, educação, idiomas. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos Arthur Bezerra, que é presidente do Belitz Brasil. Arthur Bezerra, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Good morning. Mas vamos fazer em português, né? Vamos fazer Não em é melhor português. fazer em português? Pode ser espanhol. Espanhol 42 também? de Buenos Dias. 42 idiomas, ministro 42 Berlitz no mundo hoje. Mas vamos fazer em português? Porque fica mais dar uma fácil canja para todo pros mundo. nossos ouvintes internautas. Inclusive para mim. Ok. Então, bom dia para você. Bom dia, Milton. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Estamos muito honrados de estarmos aqui com vocês nessa manhã. Agradecemos a CBN, nossos parceiros da EBC também. Obrigado. Muito obrigado. Arthur Bezerra, vamos lá. Eu disse aqui que nós vamos falar sobre treinamento de líderes, educação e idiomas. Mas a imagem que eu imagino que boa parte do brasileiro tem do Belitz ainda é de um curso de idiomas. Vocês vão muito além disso. Vocês trabalham com treinamento de diferentes capacidades, diferentes habilidades. Perfeito. Há 137 anos atrás, Milton, nós inventamos esse negócio de idiomas, de curso livre de idiomas. Nós fomos fundados por um alemão que migrou para os Estados Unidos e em Rhode Island abriu nossa primeira unidade. De lá para cá, o mundo mudou um pouco, né? Mudou bastante. O mundo tem mudado muito. E nós precisamos, desde então, nós ministramos 42 idiomas, saímos do meio só físico, do face-to-face, da aula ao vivo para aulas também online, usando diferentes plataformas e meios, né, e mídias, e expandimos o portfólio. Só que nós sentimos, ao longo dessa trajetória dos 137 anos, que nós precisávamos equipar os nossos alunos com novos skills, com novas competências, atendendo a demandas e anseios. Então, ao longo desses anos, nós temos mudado um pouco a nossa missão. A nossa missão inicialmente era de ajudar o aluno a se comunicar. O nosso motto se chama Speak with Confidence. Como é que eu ajudo o meu aluno a falar com mais confiança? Mas hoje nós aprimoramos um pouquinho isso. Ajudá-lo a falar com confiança num mundo globalizado para que ele alcance os seus objetivos de vida. Vocês continuam trabalhando, no final das contas, com comunicação, porque no momento que você prepara outras habilidades em um líder, você está ajudando ele a se comunicar melhor com os seus liderados ou com os seus parceiros. Perfeito. Isso tudo passa por uma reflexão profunda. O que é fluência? Né? Primeiro se fala em proficiência no idioma. Então, digamos que o aluno queira aprender inglês, que é o idioma mais demandado hoje no nosso mundo, é a língua franca do nosso planeta. Então, o que é proficiência? O que é falar bem inglês? Nós entendemos que é falar bem para você alcançar um objetivo, desempenhar o teu papel, cumprir uma missão e aumentar a tua produtividade, a tua eficiência. Então, há que se entender o ambiente, o contexto do aluno. Perfeito? Então, a conversa saiu só de um limite de conteúdo. Não é só uma quantidade de conteúdo que eu precise passar para um aluno um determinado número de horas. Eu preciso entender o contexto no qual ele está inserido. O Vaynerchuk dizia que antigamente o conteúdo era rei. Hoje diz, se o conteúdo é rei, contexto é Deus. Você tem que entender o contexto onde o aluno está inserido, a corporação está inserida. Então, ele precisa do inglês porque ele é um executivo da área. Que área? Qual a área funcional dele? A área comercial? Ele vai fazer. Como é que ele vai executar as funções do dia a dia? Ele precisa fazer apresentações, negociar com mais confiança, negociar com quais culturas, com quais países. Ele está negociando com corporações americanas ou europeias? Se são europeias, são mediterrâneas ou escandinavas? Essa questão cultural, ela impacta muito nas relações, na forma de você se comportar? Perfeito. E nós tentamos sair do trivial, do do's and don'ts, porque isso você encontra hoje disponível na internet. Se você der um Google, como é que eu faço negócio com chinês, as dicas básicas vão aparecer para você. Né? Não use uma gravata de determinada cor, porque vai causar espécie. Use vermelho, porque é o símbolo da prosperidade, isso e aquilo. Essas dicas de do's and don'ts você encontra na internet. Nós queremos ir um pouquinho além. O que é ir além? Para que a gente possa pegar de maneira bem prática, como você está se referindo agora. Entrar no que a gente chama de... Me perdoem pelo anglicismo, porque eu sou professor de inglês também. Nós vamos entrar no implied language, na linguagem não verbal.
Então, se eu vou para uma reunião com orientais, como é que eu entendo a distribuição hierárquica deles ao redor da mesa? A quem eu me dirijo? Trato na primeira pessoa ou trato pelo sobrenome? Que título eu dou a ele? Se é um japonês, eu preciso usar o sufixo san, então Okubara-san, ou trato ele de Reiji. Então, dependendo da maneira que você engaja e inicia uma reunião, você já pode dar o tom completamente errado. Isso impacta realmente muito, porque às vezes as pessoas são mais pragmáticas no sentido de negócio tem que ter bom produto de um lado e dinheiro do outro, e tudo está feito. Não é verdade? Não é bem assim. Todos os players hoje têm muitas opções, né, Milton? Então, se ele de repente julgar você grosseiro ou você não consegue se fazer entender, ele muito provavelmente vai descartar a tua empresa e buscar uma outra opção no mercado, porque há muitas. Tá. Agora você citou aí, por exemplo, da disposição da mesa. Eu comecei a ficar curioso aqui agora. Como é que eu identifico isso? Quem manda fica sentado na ponta da mesa, como em toda a família brasileira? Ou há mudanças nesse sentido também? Quem está à direita tem mais poder do que quem está à esquerda? Geralmente, isso pode variar, depende do país, mas geralmente você vai perceber que a pessoa com maior poder é que fica mais calada. E você vai ver que os outros todos se dirigem a ela. Então, geralmente essas apresentações são feitas pré-reunião. Então você já vai saber quem participa, o cargo de cada qual, e você já vai saber que você precisa, a priori, se dirigir à pessoa ao executivo mais sênior. É curioso isso que você está dizendo. Quer dizer, quem mais manda é o que fala menos. Geralmente, sim. E eles, aliás, é uma estratégia interessante que os orientais usam, que é o poder do silêncio, né? O silêncio muitas vezes nos constrange ocidentais. Nós não sabemos lidar com silêncio, temos problema com o silêncio. Então, muitas vezes, do outro lado da mesa de negociação, um executivo oriental talvez fique quieto. Você fez uma proposta, ele fica quieto e ele fica esperando a tua reação. Você, de repente, começa a ficar a sorrir amarelo, fica nervoso e começa a inferir que ele quer que não está satisfeito com a tua proposta inicial, que você baixe o preço. Você está presumindo todas essas coisas. Ele está jogando só com silêncio. Aí entram técnicas de negociação também, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com o silêncio, com a comunicação verbal, não verbal, enfim. E como é que vocês trabalham essas habilidades com as pessoas que fazem parte do curso? São cursos de quanto tempo? Que tipo de técnica é desenvolvida para que este conhecimento seja transferido para os alunos? Perfeito. Lembrem-se, então, que nós estamos calcados em 3 pilares principais. A comunicação, a verbal, ou seja, a proficiência no idioma, as competências culturais, seu segundo pilar, e, finalmente, as competências de liderança. Então, quando nós entramos num cliente corporativo, e 80% dos nossos negócios são B2B, são no nível corporativo, inicialmente fazemos um assessment, um trabalho de avaliação. Nós somos consultores, primordialmente, né? Então, qual é o objetivo da corporação? Se quer desenvolver 200 pessoas de liderança. Ok. Nós fazemos um breakdown, então, um exame mais minucioso de quais são os níveis hierárquicos. Então, para a sala C, para o nível diretivo, nós vamos ministrar aulas individuais, porque é o que a agenda permite, cada qual tem sua necessidade mais específica. Então, geralmente, a quebra se dá assim. Primeiro nível diretivo em aulas individuais, nível gerencial em grupos pequenos, 2, 3 alunos, e de repente o nível não gerencial em turmas um pouquinho maiores, até 6 alunos, porque mesmo no ambiente de grupo nós ainda trabalhamos com um volume diferenciado. Nós acreditamos que o aprendizado se dá de uma forma mais fluida com grupos menores. Então você avaliou os alunos, direcionou-os ao formato mais adequado. Nós primeiro batemos uma chapa da proficiência. Como é que eles estão em termos de nível de proficiência? Está no nível A, e geralmente os nossos níveis, que são 10, estão atrelados ao marco comum europeu de referência para que tenhamos uma régua neutra. Então, o Berlitz trabalha com projetos, Milton. A gente precisa levar o aluno de A a B e quantificar isso em tempo, em dinheiro, em indicadores de práticos, para que o CFO possa entender, o CEO possa entender a que esse projeto se destina e o que vai se alcançar com ele. Então, fazemos uma chapa do aluno hoje, e aí, conjuntamente com o RH, determinamos para onde você quer levar esses líderes. Arthur, nível gerencial vai até um nível de influência alto intermediário. Perfeito. Quantifica-se, senhoras. Liderança. Precisamos de um nível mais sofisticado. Então, eles vão estudar mais horas, vão chegar a tal nível. E aí você fecha o projeto que você tem
o alvo e quais são os indicadores pelos quais eles serão mensurados. Agora, uma vez chegado a esse nível de assessment, a gente entra um pouco num nível de especialização maior. Os líderes, em particular, ou os trainees, são high potentials que estão sendo desenvolvidos para ocupar essa liderança nos anos vindouros. Então, que tipo de habilidades eles precisam desenvolver além da fluência? Aí nós voltamos para o ponto inicial. Essa é uma multinacional brasileira, de origem americana, europeia, esse executivo vai cuidar de América Latina, só de um país. Que habilidades eu preciso que ele contemple? E acima disso a gente complementa o desenvolvimento no idioma com workshops e conteúdos específicos na linha. Como ter uma comunicação mais assertiva, como gerenciar uma equipe multiétnica ou multinacional se ele vai cuidar de Latam ou de um continente inteiro. Como melhorar os skills de apresentação, os skills de negociação. E, de novo, com quem que eu estou negociando? Então, a nossa metodologia veio sendo refinada num ponto que a gente chama hoje, ela passou por abordagem, nós criamos uma metodologia que se chama método direto, passou por análise discursiva e pragmática, que hoje ela entra num nível de sofisticação que é assim, com quem que o Milton está falando? Sobre o quê? E em cima disso a gente molda o conteúdo e molda a comunicação. Deixa eu entender a seguinte questão. Isso é interessante. Aqui, que é a seguinte questão. Como é que eu consigo liderar uma equipe multiétnica? O que prevalece como cultura nessa relação? Geralmente, o que prevalece vai ser a cultura da matriz. Tá? Se ele é um projeto interno, digamos, uma empresa que tem a sede em Burbank, Califórnia, né? E está se desenvolvendo, por exemplo, um projeto de TI. Aí muito provavelmente vai envolver um indiano lá em Bangalore, vai ter alguém baseado na Europa, no Brasil, que nós temos excelentes talentos em TI também. E aí, se está dentro da mesma empresa, ok, para um projeto específico, vai prevalecer a cultura dessa empresa americana. Agora, há que se respeitar horários, né, Milton? Peculiaridades, a forma de falar, a forma de escrever. Ele prefere a comunicação mais direta, faz pelo Skype, Webex, uma plataforma online, ou trabalha-se muito projeto, se manda material antes para ele fazer um warm-up, um aquecimento e a reunião ser mais produtiva quando o grupo se reúne. Ou seja, é uma série de características. Cumpre-se prazo, respeita-se deadlines. Bom, mas isso não é uma regra básica? Não? Deveria isso não deveria acontecer em qualquer situação, independentemente de com quem estamos negociando? Deveria. Olha, em cultura, a gente diz que não existe certo ou errado. É diferente. As pessoas, por exemplo, o chinês, o contrato para ele é uma foto do momento. Não é perene. Mutatis mutandis, esse contrato amanhã para ele pode ter um outro significado dependendo do contexto. Então, a relação com prazo. Nós latinos não somos os mais conhecidos pela pontualidade ou pela seriedade com prazo. Então, se você está num projeto global que se estabelece assim, olha, Milton, você vai me mandar, esse relatório até dia 30 de novembro. É 30 de novembro mesmo? Será que tem uma flexibilidade 2 dias para frente? Entendeu? Então, isso tem que ser trabalhado. Cerca de 30 de novembro. Cerca de 30 de... É mais ou menos essa negociação. É essa negociação que precisa ser arredondada. Outro dia nós estávamos fazendo um assessment numa empresa europeia famosíssima, poderosíssima da área automotiva, e falávamos com o CFO, que é um alemão. E ele nos dizia, mas eu já sou proficiente em cultura, sou competente culturalmente. Eu já morei em vários países, já me desloquei na Europa várias vezes, falo vários idiomas. Eu falei, querido, o problema não é só você. O problema é a equipe de brasileiros que você vai gerir. Aí eu falei assim, vou te dar 2 exemplos e ver se você concorda ou discorda de mim. Eu disse assim, quando você está numa reunião, que você faz uma série de deliberações, e você está dando determinações para sua equipe, todo mundo balança a cabeça, sorri e faz um sinal positivo? Ele falou, exatamente, Arthur. E você às vezes já percebeu que eles saem e executam tudo completamente diferente? Ele falou, acontece. Eles sorriem, sacodem a cabeça, mas não estão entendendo nada. Mas a ação é outra. Então, e eu falei, será que eles não têm constrangimentos você ser muito reservado, sisudo, fechado? Você já foi no happy hour com eles, você almoça com eles ou come um lanche em 15 minutos fechado na sua sala, uma saladinha, né? E aí ele falou assim, não, essas coisas que você está falando faz sentido. Eu falei, prazo? Você combina com prazo, geralmente eles respeitam? Não, então nós precisamos colocar todo mundo na mesma página. Então nós precisamos, para de ser
Sovina, gasta aí um montante que não é tão exacerbado assim, dá um workshop de 8 horas para esses meninos, a gente vai fazer um mapeamento cultural deles, porque nós temos uma ferramenta muito interessante que é o COI, que é de navegar. É como se fosse um MBTI, um disque de cultura. Explica melhor aí, o que é o MBTI? Perfeito. São ferramentas que medem estilo de liderança, né, para os executivos. Essa, em específico, a nossa, foi adequada para determinar o nível de competência cultural. Quão competente você é culturalmente? Você é mais aberto ou mais fechado? A Anaïs Nin fala que a gente não enxerga o mundo como ele é, nós enxergamos o mundo como nós somos. Então, quais são as suas lentes? Você é uma pessoa aberta para o novo ou você tudo tem que ser do jeito como sempre foi? Então, a gente mapeia, vê se a pessoa tem mais dimensões como, eu te dou alguns exemplos bem práticos. Sua cultura corporativa ou nacional, ela é mais machista ou mais feminista? Mulher não pode abrir a boca nem dar palpite. Não descobriram ainda que elas têm um cérebro, estão na época medieval ainda. A sua cultura, em termos de distanciamento de poder, subordinado pode dar pitaco na reunião ou só o número 1 que fala? As ideias são impostas top-down. Então, esses pontos são coletivo ou individual, Milton? As coisas se definem, sozinho ou em conjunto? Essas são um mapeamento claro que a gente tem que fazer. Agora eu fico pensando, uma pessoa sendo submetida a um teste como esse, se a palavra teste estiver correta, Perfeito. mas para que seja identificado realmente o perfil dele, porque muitas vezes você vai me fazer perguntas e eu vou responder o que eu acho que eu faço. Mas eu imagino que outros que estejam ao meu entorno acredito que eu faço de maneira diferente, porque eu não me enxergo talvez da maneira mais correta. Um teste como esse, feito comigo, ele não pode dar uma imagem distorcida de quem eu realmente sou, até porque eu respondi todas as perguntas muito certas para você. Mas no fundo, na prática, lá dentro da empresa, na relação com os meus pares, eu não ajo dessa maneira. Tem como cuidar desta margem de erro? Perfeito. Nós tentamos não ficar só no campo da teórico. Primeiro eu faço a tua avaliação. Depois a gente compartilha, faz uma devolutiva em grupo disso, individualmente, depois em grupo. E nós vamos dizer assim, olha, a nossa cultura, voltando para o caso do nosso amigo alemão lá, olha, o teu chefe é de origem germânica, ele funciona assim, o DNA da empresa é assado. Nós temos essa cultura no Brasil, como é que nós podemos cooperar? Quais são os objetivos em comum? Então, o que nos une, o que nos bring us together é o objetivo comum. E a gente coloca assim todo mundo na mesma página, compartilhando, olha, esse tipo de cultura prefere comunicação mais verbal, esse aqui comunicação escrita, comunicação em conjunto. E assim a gente vai encontrando, como a gente fala em inglês, common ground, né? Um terreno comum, um meio termo. Boa parte das perguntas que chega aqui, pelo que eu estou monitorando, se refere à questão do idioma, que demonstra claramente a preocupação dos ouvintes nesse sentido. Então eu vou aproveitar esse momento para a gente trazer esse assunto um pouco mais próximo para a questão do idioma. Porque o Fábio mandou para cá exatamente uma questão que seria chave nessa nossa conversa sobre idioma. Ele quer saber por que para ele, brasileiro, é tão difícil aprender outras línguas. Excelente pergunta, Fábio, Milton. Menos de 3% dos nossos compatriotas têm alguma proficiência no inglês. E isso é triste. O que é alguma proficiência no inglês? Ou seja, falam inglês, mas às vezes não dominam o idioma com excelência para executar as atividades que precisam ser executadas no dia a dia, na sua carreira, no seu ambiente profissional. Saiu uma pesquisa mais recentemente, até de um concorrente nosso, dizendo que nós caímos no ranking global, acho que 41ª posição para a 50ª posição de proficiência no mundo. Isso é terrível. Quando nós estamos falando em proeficiência e queremos um nível alto, o que é a proeficiência ideal? Ela depende do nível de tarefas do teu objetivo de vida. Eu acho que às vezes pessoas exigem muito de si mesmas e têm expectativas inadequadas. Te dou um exemplo. Nós brasileiros temos uma preocupação muito forte com o sotaque. Queremos ter um sotaque como o príncipe William na Inglaterra. Aquele crystal, limpo como um cristal. E às vezes não é isso que é tão primordial. Primeiro, obviamente, você não vai ter uma pronúncia macarrônica tipo Roberto Benigni, né? Mas você precisa se fazer... Teu primeiro objetivo, aluno, é se fazer entender. Se faça entender. Deixa um pouco de lado os teus complexos. Nós que fomos colônia de exploração, às vezes nos sentimos tão subservientes em relação a americanos. E aí entra Gilberto Freire, Casagrande Senzala, a gente não entra nisso hoje. Mas às vezes a gente tem um complexo como nação.
Um americano vem para cá fazer um show, aí ele solta um boa noite. A gente acha o máximo. E nós nos sentimos tão constrangidos, às vezes, entrar num restaurante nos Estados Unidos e fazer um pedido de um lanche no fast food. E isso acaba gerando uma restrição no aprender? Perfeito. Você se sente inadequado, você acha que não é possível, isso gera... E crença alimenta valores, e você começa a achar que não pode, que inglês é muito difícil. E eu vou contar um segredo aqui para você e para os nossos ouvintes. O inglês é uma língua fácil de ser aprendida por um brasileiro, numa escala de entre fácil, grau médio e difícil. Isso nós temos linguistas que já testaram isso. O inglês está no mesmo nível do espanhol, do italiano e do romeno. Do romeno. Num grau médio viriam alemão, polonês, francês, e num grau difícil, línguas cujo alfabeto é diferente, tipo o cirílico, né, do russo, o mandarim, o japonês, que são aquelas patinhas de pombo. Uhum. Então, quando o alfabeto muda, a língua se torna mais complexa. E as línguas que são tonais. Exemplo, o mandarim. Você pode pronunciar uma palavra e ser ma, e uma coisa é mãe... E nós estamos trabalhando com sentidos completamente diferentes. Uma é maconha, cavalo e mãe. Você pode falar, eu amo minha mãe, de repente você fala numa reunião que você ama maconha. Aí todo mundo vai ter a impressão errada. Uhum. Então, línguas tonais são mais complexas. Mas nós não estamos falando de uma língua tonal. A língua franca do mundo é uma língua simples. Por que é tão difícil, então, para o brasileiro aprender respondendo objetivamente o Fábio? Inicialmente você disse assim, tem uma questão, uma autoexigência de que a pronúncia seja mais próxima da realidade, da língua, do povo nativo. Perfeito. Mas o que mais nos bloqueia e que torna tão difícil assim? O timing, o tempo. Se eu puder responder bem objetivamente, a língua tecnicamente é fácil. O problema é o momento de vida que nós realmente aprendemos. Seja por a tua formação faltou condições financeiras para você ter esse desenvolvimento, não pôde estudar numa escola bilíngue, etc., etc. Nós geralmente começamos esse desenvolvimento tardiamente. Hoje, chega-se mais cedo ao consumidor, né? Há grandes players, e nós também temos um programa para kids and teens, para jovens, crianças e adolescentes. Hoje tentamos chegar cada vez mais cedo no consumidor, temos programas já inseridos em escolas tradicionais, dentro do currículo, fora do currículo, de forma complementar. Chega mais cedo. Mas a nossa geração, e ainda a geração X, não houve tanto acesso, tanto que só menos de 3% falam. Então, o problema é timing e metodologia. Há metodologias que são arcaicas. Valoriza-se muito a gramática, Milton, e ouvintes, estuda-se muito a gramática e gera-se uma aberração que eu vou sintetizar para vocês da seguinte forma. O brasileiro que fala inglês, no geral, sabe mais gramática em inglês do que em português. Sabe mais gramática do que um americano, mas na hora de falar, trava. Se eu chegar para a maioria dos alunos, desses 3%, e disser good morning, how are you? Uma frase, uma colocação tão simples. Ele enrubesce, fica vermelho e trava. De novo, entram forças em ação, como a minha baixa autoestima como povo, sei lá o quê. Eu acho que eu tenho que acumular um nível de gramática, de palavras, de vocábulos tão grande que eu possa me expressar com a mesma segurança em inglês com que eu me expresso em português. Ora, tem que se começar de algum lugar. Para dar uma jornada de 1000 passos, você começa com o primeiro. Então, começa falando, mesmo que seja um broken English, e vai se expressando. E à medida você vai polindo isso depois, né? E esse é o método com o qual vocês trabalham no ensino dos diferentes idiomas? Sim, grosso modo, sim. A gente quer trabalhar muito as habilidades ativas, a fala e a audição. Perdão, a fala e a escrita. Porque normalmente já há uma boa compreensão auditiva, todo mundo entende mais ou menos o que se é falado e todo mundo consegue ler, surfar na internet. Geralmente temos dificuldade em escrever em inglês, sem o Google Translator, e em falar. Então o Berlitz vai favorecer e priorizar essas habilidades de fala. Mas, de novo, Milton, sempre com conteúdo real, sempre dentro dos teus objetivos de vida. Então, se você... dou um exemplo prático. Temos muitos alunos que chegam assim angustiados. Uhum. Ele é um executivo na faixa dos seus 40, 50 anos. Tem uma trajetória brilhante. É tecnicamente perfeito. Mas ainda não consegue aquela promoção final porque não falam o idioma propriamente. Aí ele nos procura e diz, me ajudem. O idioma impede promoções? O idioma realmente impede mesmo pessoas de alta qualidade de subirem na sua carreira?
Com certeza, seguramente, porque como é que ele vai se comunicar com a matriz? Como é que o homem de confiança de uma matriz, especialmente se ele for assumir a posição de número 1, vai cuidar de uma operação se ele não consegue falar a língua da empresa-mãe? Então, isso entra em detrimento. Saiu uma pesquisa mais recentemente, na Exame, que diz que quem fala inglês e tem uma formação tem uma propensão de ter ganhos de 62% repito, 62% acima de quem não fala o idioma. Que outros idiomas têm sido mais exigidos, além do próprio inglês? Ainda, normalmente, às vezes as pessoas nos abordam com curiosidade, falam, e o mandarim, quando vai assumir como língua franca do mundo? Está distante essa realidade ainda. A demanda maior ainda é massiva para o inglês. Depois nós temos o espanhol e o português para expatriados. Depois entram as outras línguas como francês, alemão, mas geralmente são demandas mais específicas, né? O executivo trabalha numa empresa de origem alemã, aí quer ou por força do cargo, da execução, ou por uma questão política, que às vezes o idioma oficial da empresa até é inglês. Mas, de novo, politicamente ele precisa falar alemão para poder falar com os chefes quando eles forem jantar, fazer um happy hour. Pelo menos ele fazer uma média em alemão com a chefia dele. O Daniel Martinez pergunta aqui o seguinte, e em resumo da pergunta dele está relacionado à seguinte questão. Por que muitas dessas metodologias usadas nas escolas de inglês não são aplicadas também nos cursos normais das escolas estaduais, municipais, e imagino ele se refira aqui às escolas públicas? Porque diz assim, tive inglês da 5ª série até o 2º grau, não aprendi nada. Saí sem saber nada. Aprendi em 6 meses muito mais do que 7 anos de inglês no 1º e 2º grau, quando fui fazer uma escola de inglês realmente de idiomas. Esta metodologia, esse ensino, o time ao qual você se referiu agora há pouco, ele não deveria levar para dentro dessas escolas esse melhor preparo? Essa é uma questão interessante e nos remete a um problema estrutural. Nos remete à capacitação dos nossos professores no Brasil, uma profissão tão importante. Sem um professor nós não somos nada. Mas qual o nível de preparo dos nossos mestres, né? Hoje o governo procura com uma reforma educacional, melhorar, colocar objetivos, enfim, trabalhar a questão mais de uma forma meritocrática. Mas a gente sabe que ainda há um despreparo muito grande, Milton. Né? Então, se você não consegue, às vezes, ministrar as matérias básicas nem na tua língua nativa, como é que você vai ministrar bem o idioma? Nós tentamos interagir com o governo aí para embutir um pouco da nossa tecnologia dentro até do setor público que acontece nos Estados Unidos e em outros países. Nós trabalhamos com educação pública também, ou seja, escola powered by Berlitz. A escola tem a tecnologia de ensino do Berlitz, mas isso ainda não se viabilizou de uma forma negocial ou financeira. Então, eu acho que é uma questão de vontade política, é uma questão de planejamento e uma questão de estruturação do corpo docente. Quem são os professores que vão dar essa metodologia? A metodologia careta, arcaica, às vezes o professor é despreparado também, infelizmente, para ministrá-la. O Altair Portela, por sua vez, quer saber o seguinte. Gostaria de perguntar a Arthur Bezerra como ele vê o e-learning, o ensino de línguas, agora, nestes tempos. Eu acho interessantíssimo. Nós temos uma plataforma rodando aí desde o final dos anos 90. Nós embarcamos aí. Nós entendemos que vocês, alunos, precisam de flexibilidade, né, Milton? Precisam de portabilidade. Precisam acessar o conteúdo anywhere, anytime. Em qualquer tempo, a qualquer momento. Em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para nossa surpresa, rodamos uma pesquisa recentemente, há menos de 2 anos atrás, em que nós conversamos com jovens aí nas 5 principais capitais do Brasil, uma base de 1.000 jovens por cidade, jovens adultos, de 18 a 35 anos. E aí estávamos com o coração apreensivo, imaginávamos que todo mundo ia dizer assim, não, a gente só quer e-learning. Continua com as suas plataformas online e esquece o ensino presencial. Para nossa surpresa, quase 80% dos jovens, desses jovens adultos, disseram que eles preferem o ensino presencial. Detalhe, com um complemento online. Ou seja, país nosso, desculpa o anglicismo de novo, é high touch, a gente gosta de contato. Nós somos o país da personal trainer, personal stylist, do professor de inglês face to face. A nossa nova geração ainda não está seguindo o script que nós os rotulamos, que eles são só tecnologia, que eles querem abrir mão disso. Ele quer ainda face to face, ele quer interação ainda. Quando eu converso com os RHs e as corporações, infelizmente eu vejo que o nível de aderência aos programas online, puramente online, e plataformas de e-learning,
o nível de aderência ainda é baixo, os resultados ainda são tímidos. Então, o futuro, ouvintes e Milton, é blended, ele é misto, ele é híbrido, ele é uma mistura ainda de presencial com plataformas complementares. Honestamente, alguém consegue aprender inglês só com um app? Vai no aplicativo lá, faz um joguinho de palavras, aprende uma frase nova, frase do dia. Alguém aprende inglês puramente assim? Não. Então, nós estamos atrás, o Berlitz, Milton e ouvintes, do serious learner, do aluno sério, aquele que quer resolver o problema de uma vez por todas. Quer investir um pouquinho mais, não é tão exacerbado assim, mas quer ter um conteúdo sério. Então, esse aluno é o aluno ao qual nós vamos dedicar. Então, a gente vai dar um conteúdo enxuto, customizado, atendendo às demandas dele, presencial primordialmente, mas com possibilidades de complemento em outras plataformas. Você já se referiu aqui ao time. Muitas vezes o time do brasileiro não é correto, não é preciso no começar a aprender. Perfeito. Mas existe uma idade em que a gente não aprende mais inglês? Não, nada é impossível. Mas alguns alunos vão ser mais desafiantes para nós. E nós, como educadores, gostamos de desafios. E aí, numa pergunta mais objetiva, então, quer dizer, a pessoa tem lá 40, 45 anos, de repente, ele recebe uma ascensão numa empresa multinacional, na qual aquela língua vai ser necessária, e aí ele, de qualquer maneira, precisa aprender aquela língua para permanecer, para tornar o emprego sustentável. Aprende? Aprende, porque aí ele tem a melhor motivação do mundo, que é a necessidade. Nós somos movidos muitas vezes na vida por punição ou prêmio, né? Necessidade ou prazer. E aí, quando a necessidade para nós, por mais que doa, por mais que ele tenha um nível de inteligência linguística baixo, que a gente tem que considerar isso também. Pessoas têm inteligências diferentes, né? Uns são mais musicais, espaciais, artes, etc. Nós vamos ajudá-lo. Vamos dar ombro a ombro, vamos entender o perfil dele, se ele é mais... Milton, escuta essa, ouvintes. Se ele é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, mais analítico, e aí nós vamos moldar as atividades para ele. Mas o quanto ele precisa de escrita, de fala para quê, de novo, internet, eu posso concentrar, às vezes não tem tanto capital, a empresa ou o indivíduo, não posso fazer uma imersão, que é um carro-chefe nosso, programa de 9 horas de aula por dia, durante uma semana você cumpre um nível em uma semana. Arthur, Berlitz, eu não tenho dinheiro para isso. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos usar as aulas mais para praticar a parte oral e tirar dúvidas, e eu te dou um conteúdo na plataforma online que você faz o teu homework de uma forma mais lúdica, mais interativa, mais divertida, ou seja, se engaja, se comprometa. 4 horas você estuda sozinho e 3 horas comigo no presencial, e aí a gente consegue turbinar teu programa. Em inglês a gente fala, when there is a will, there is a way. Quando existe vontade, a gente executa. Entende essa demanda, monta-se um programa, um formato ideal e a gente chega lá. Até porque quando você se soltam sozinho na selva, você aprende a língua do leão na hora. Aprende. É ou não é? A gente, em inglês, necessity is the mother of all inventions. A necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Sem dúvida. Arthur Bezerra, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa experiência que vocês vêm desenvolvendo no Berlitz Brasil, no mundo inteiro, na realidade, tanto na área do treinamento de liderança, como na questão do idioma. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado pelo convite, desejamos sucesso a todos os alunos que estão engajados em aprender um idioma, seja inglês ou outro. Contem conosco e eu te antecipo que o Berlitz em 2016 vai partir para uma revolução grande do seu modelo de negócio. Essa boutique vai voltar a crescer com parcimônia, mas vai voltar a crescer e a gente espera poder ajudar muitos a se comunicarem com confiança para atingir seus objetivos de vida. Muito obrigado. E muito obrigado também a você que participou ao vivo do Mundo Corporativo, assistindo aqui pela internet no cbn.com.br ou com perguntas enviadas para nós. Até uma nova oportunidade, até um novo capítulo do Mundo Corporativo, deixando sempre o recado aqui para você e a lembrança de que tudo isso que a gente conversou aqui é para você compartilhar com outras pessoas. Se você quiser, vá lá no LinkedIn, no grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode, inclusive, publicar o seu texto, participando e ajudando outras pessoas a desenvolver o seu conhecimento e a sua própria carreira. Até mais!